Estamos aqui para mais uma leitura do livro O Monge o Executivo. Hoje nós vamos ler o capítulo 3, estou vindo cedinho, porque de tarde vou participar de uma live muito especial com uma amiga minha. Já vou fixar aqui, eu tô amando esse livro, lendo pela terceira vez. Ai, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que escrever e aí falar com vocês. Já vou fixar aqui e a gente já vai começar a leitura, porque, nossa, é cada lição. Gente, olha, eu vou falar assim, ó, se tu tem esse livro, tu já leu, relê, começa o ano lendo ele de novo. Se tu não leu, vai nas outras lives lá desde o início, porque é um livro que vale a pena. Ele não é só sobre liderança, ele é muito mais do que isso, ele é sobre relacionamento, ele é sobre comportamento, né? Então, assim, bora lá, capítulo 3, tá? E aqui nós vamos falar, ó, o modelo. Ele sempre começa um capítulo com uma frase de alguém, e essa frase aqui é de Jesus Cristo. Quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. Olha aí, o maior líder de todos os tempos, né? Jesus Cristo. E é isso, ser líder é servir. Simeão estava sentado esperando quando cheguei à capela alguns minutos depois das 5, terça-feira de manhã. Bom dia, John. Ele me cumprimentou alegremente. Desculpe, estou atrasado, respondi ainda um pouco tonto. Você parece bastante animado. A que horas costuma acordar? 15 para as 4, exceto aos domingos. A gente ainda não cheguei nesse estágio. Isso me dá algum tempo para me concentrar antes da primeira cerimônia. Sorriu afetuosamente. Diga-me, John, o que você tem aprendido? Não sei, Simeão. Nossa, já aprendi tanta coisa, ele ainda está em dúvida. Eu fiquei muito irritado com o Greg e foi difícil me concentrar. Parece que ele desafia tudo. Acho que deve ser por causa de seu treinamento no exército. Por que você não dá um basta ou pede para ele sair em vez de deixá-lo interromper tanto? E a gente falou sobre isso. E ele mesmo é uma pessoa que interrompe muito, né? E é aquela coisa, a gente vê nos outros. Enfim, olha só a resposta. Eu rezo para que pessoas como Greg assistam às minhas aulas. Você realmente quer sujeitos como esse em sua aula? Perguntei incrédulo. Pode apostar que sim. Meu primeiro mentor em negócios me ensinou uma lição difícil sobre a importância da opinião contrária. Quando jovem, fui vice-presidente de uma companhia fabricante de lâminas de metal e defendi a todo custo a teoria de que liderar era dar a mão aos outros e cantar em coro. Outros 2 vice-presidentes, de que recordo vivamente até o dia de hoje, Jay e Kenny, pensavam exatamente o oposto. Eles achavam que as pessoas eram preguiçosas, desonestas e que precisavam ser cutucadas para trabalhar. Assim como Greg. Oi, gurias, bom dia! Bora lá para essa leitura aqui maravilhosa, vamos aprender, ó. Enquanto às vezes a gente acha assim, nossa senhora, não quero aquela pessoa na minha vida, ele tá pedindo por mais pessoas, porque vamos ver, né, o que ele fala. Ó, assim como Greg, então, ainda não tenho ideia daquilo em que Greg acredita, John, mas sei que as coisas nem sempre são como parecem ser. Devemos ter cuidado antes de fazer julgamentos precipitados. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente já sai julgando. Além disso, Greg não está aqui conosco para se defender. E eu tento não falar negativamente a respeito daqueles que não estão presentes. Então, tu vê, né? A pessoa não tá ali na conversa para se defender, então, assim, ele prefere não falar negativamente a respeito. Acho que esta é uma boa política, concordei com ele. Tentei viver muitas vezes sem sucesso, adotando a filosofia de que nunca devemos tratar as pessoas da maneira que não gostaríamos de ser tratados. Acho que não gostaríamos que as pessoas falassem de nós pelas costas, não é mesmo, John?
Ai, a gente já começa assim o capítulo, meu Deus, né? Tipo, tapa de cada lado. Sem dúvida, Simeão. Voltando a Jay e Kenny, em nossas reuniões eu entrava em tremendos conflitos com eles sempre que as questões dos empregados eram discutidas. Esses dois sujeitos exigiam sempre políticas e procedimentos mais duros, e eu sempre optava por um estilo de administração mais democrático e aberto. Eu acreditava que Jay e Kenny arruinariam a companhia com o que eu considerava atitudes da Idade da Pedra. Eles, por sua vez, acreditavam que havia um comunista secreto querendo entregar a companhia. Meu chefe, Bill, presidente da companhia, amigo pessoal, pacientemente arbitrava essas batalhas, algumas ferozes, às vezes ficando do lado deles, às vezes do meu. Duro o lugar dele, comentei. Não para Bill, respondeu Simeão prontamente. Bill sempre estabelecia limites claros, principalmente quando se tratava dos interesses da empresa. Depois de uma acalorada reunião, um dia puxei Bill de lado e disse: por que você simplesmente não despede aqueles dois idiotas para que possamos começar a ter reuniões mais respeitosas e produtivas? Lembrarei sua resposta até o dia de minha morte. Olha só. Aí o John perguntou, ele concordou em despedi-los? Ao contrário, John. Ele me disse que despedi-los seria a pior coisa que poderia fazer a companhia. Quando perguntei por quê, ele me olhou nos olhos e disse: por que, Len? Se nós adotássemos só o seu jeito de liderar, entregaríamos a companhia. Esses sujeitos ajudam a manter o equilíbrio. Fiquei tão zangado que não consegui falar com ele durante uma semana. Colocando isso na linguagem que você usou ontem, Simeão, acho que Bill deu o que você precisava e não o que você queria, certo? Simeão balançou a cabeça. Uma vez aplacado meu ressentimento, compreendi que Bill estava certo. Ai, meu Deus, a pessoa que não desligou as notificações, tá? Tudo certo. Seguimos. Bom dia, maravilhoso dia com leitura boa, né? Bora lá. Então, vamos pegar aqui, ó. Uma vez aplacado meu ressentimento, compreendi que Bill estava certo. Embora Jay, Kenny e eu brigássemos muito, nossas decisões finais eram geralmente muito equilibradas. Ó, equilíbrio é a chave. Eu precisava deles e eles precisavam de mim. Meu chefe sempre me adverte e aos outros gerentes da fábrica de que não nos rodeemos de pessoas que dizem amém a tudo ou pessoas iguais a nós. Ele gosta de dizer, em nossas reuniões de executivos, se 10 concordarem com tudo, 9 provavelmente são desnecessários. Acho que preciso ouvi-lo um pouco mais. Gente, tá tudo conectado. É bem como a Selma falou, é deucidência. Hoje de manhã no Clube 559 da Selma com a Maria, em Provérbios, elas trouxeram a mensagem Provérbios 9. Se tu não leu, vai lá e lê na Bíblia. Que o sábio é aquele, digamos assim, ó, tu escuta uma crítica e aí se tu aceita essa crítica, dependendo de onde vem, né? Tu tem que ver de onde vem essa crítica. Ter sabedoria, né? Aceitar aquilo. Então, assim, ele tava ali, ele ficou brabo, mas depois ele se deu conta que o chefe dele tinha razão. Isso é ser sábio, né? E aqui, olha só, tá tudo conectado, né? Então a gente precisa ouvir as pessoas, precisa realmente ouvir o que elas têm a dizer e filtrar. É muito importante a gente ter esse filtro. E ali, o que foi? Tinha uma mensagem que ela falou exatamente assim, ó, que a gente tem que cuidar, que receber muitas vezes uma crítica é melhor do que tu receber muitos elogios, que só os elogios podem ser a tua queda, né? Então, a gente sempre tem algo para melhorar. E claro que é importante escutar as pessoas certas. Aí, seguiu aqui. Ele parece ser um homem sábio, John.
Sim, acho que é. A princípio, você vai poder reunir-se comigo para o café da manhã, em vez dessas sessões na capela? Infelizmente, sinto ter que lhe dizer que ontem à noite o reitor foi ao meu quarto e negou-me permissão para fazer as refeições com você. Você realmente precisava de permissão para comer comigo? Perguntei sarcasticamente, sentindo-me um pouco ferido. Sim, como disse, domingo de manhã, os frades fazem as refeições juntos na clausura. Precisamos de permissão especial para fazer as refeições em outro lugar. Pedi ao irmão James e ele negou meu pedido. Estou seguro de que ele tem uma boa razão. Então, isso aqui é obediência, né? A gente precisa ser obediente. Eu conhecer o reitor enquanto caminhava durante o período do intervalo de segunda-feira à tarde. Era inevitável que ele não me impressionasse, porque fora eleito pelos frades para servir como reitor havia mais de 2 décadas, ou seja, mais de 20 anos. E me parecia muito velho, cansado e um pouco senil. E Len Hoffman tinha que pedir permissão a esse velho frágil para tomar café da manhã comigo. Não, parece tão simples, né? E a permissão fora negada, eu simplesmente não entendia. Mas, para ser completamente honesto, além de rejeitado, eu estava irritado por ter de me levantar aquela hora miserável por mais 4 dias. Em tom condescendente pedi: por favor, não me leve a mal, mas você não acha um pouco descabido ter que pedir permissão para tomar café da manhã comigo? No começo eu provavelmente achei, ele respondeu, mas agora mudei de ideia. A obediência, entre outras coisas, também tem feito maravilhas para quebrar meu falso ego e meu orgulho. Essas 2 características têm a capacidade de interpor-se no caminho de nosso crescimento se deixarmos. Sim, balancei a cabeça sem ter ideia do que ele estava falando. Gente, esses dias ainda eu estava num dilema, vou compartilhar aqui com vocês. Eu estava muito irritada de ter que fazer uma coisa. E aí eu pedi muito para Deus. Eu disse: Deus, por favor, eu quero servir a Ti. Eu quero fazer a Tua vontade. E se for da Tua vontade que eu faça isso, traz leveza para o meu coração. Me dá graça para que eu faça isso com bom ânimo. E aí a coisa aconteceu e eu tive que fazer. Mas eu fiz de forma leve. E foi bom, e foi tranquilo, e passou, e foi bom. No final das contas, é aquilo que a gente coloca na balança. Eu acho que eu tive um saldo positivo para mim, como pessoa, em tudo, considerando tudo. Então, a obediência é muito importante, né? A gente ser humilde de coração, se colocar à disposição de Deus, não é só pedir, mas é realmente se entregar. Né? Então, assim, obediência, a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Às vezes a gente dá umas caídas, mas bora lá, levanta a cabeça e segue em frente. Quando o carrilhão bateu 9 horas, a diretora já assinava com a mão. Sim, Teresa, Simeão respondeu. O que você está querendo perguntar nesta linda manhã? É uma linda manhã, né, gente? Ontem, no jantar, nós tivemos uma discussão animada sobre quem foi o maior líder de nosso tempo. Muitos nomes foram sugeridos, mas parece que não chegamos a um consenso sobre quem seria. Simeão, quem você acredita ter sido o maior líder de todos os tempos? Jesus Cristo, foi a resposta imediata. Olhei ao redor e vi que Greg levantava os olhos e 1 ou 2 outros também pareciam desconfortáveis. Provavelmente você acha isso porque é cristão, Teresa continuou. É natural que pense que Jesus foi um bom líder. Não apenas um bom líder, mas o maior de todos os tempos. Mas o maior líder de todos os tempos, Simeão enfatizou. Cheguei a esta conclusão por razões que muitos de vocês podem não suspeitar, mas garanto-lhes que a maioria delas é muito pragmática. Oh, por favor, essa não, o sargento interrompeu. Não vim aqui para isso, eu vim aqui. Não, eu fui mandado para cá para aprender alguma coisa sobre liderança. Desculpe-me, Greg, mas pega leve, rebati. Você gostou da definição de liderança que demos juntos há 2 dias, Greg? Simeão perguntou. Sim, de fato gostei.
eu mesmo contribuí para ela. Isso mesmo, você ajudou, Greg. Concordamos que liderança é a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Está certo? Certo. Bem, não conheço ninguém, vivo ou morto, que possa chegar perto de Jesus Cristo na personificação dessa definição. Vamos analisar os fatos. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas, 1/3 dos seres humanos deste planeta se dizem cristãos. A segunda maior religião do mundo, o islamismo, não chega à metade do número de seguidores do cristianismo. 2 dos maiores dias santos deste país, Natal e Páscoa, são baseados em eventos da vida de Jesus. E nosso calendário até conta os anos a partir do nascimento dele, há mais de 2.000 anos. Não importa se você é budista, hinduísta, ateu ou da igreja da moda, ninguém pode negar que Jesus Cristo influenciou bilhões hoje e ao longo da história. Ninguém está próximo do segundo lugar. Olha isso. Aí ele disse, entendo você. E como você descreveria o estilo de liderança da administração de Jesus? A enfermeira perguntou. O pregador de repente exclamou, acabo de ter uma pequena revelação e preciso falar. Se bem me lembro, Jesus simplesmente disse que para liderar você deve servir. Acho que você poderia chamar isso de liderança a serviço. Lembre-se, Jesus não usava o estilo de poder simplesmente porque não tinha poder. O rei Herodes, Pôncio Pilatos, os romanos, toda aquela gente tinha poder, mas Jesus possuía muita influência. O que Simeão chama de autoridade e é capaz de influenciar pessoas até os dias de hoje. Ele nunca usou o poder, nunca forçou ou coagiu ninguém a segui-lo. Simeão, eu preferia ouvir você falar sobre seu próprio sucesso como líder, a treinadora sugeriu. Como é que você descreveria seu estilo de liderança? Devo confessar que é um estilo copiado de Jesus, mas estou feliz por compartilhá-lo com você. Eu o recebi de graça, por isso o darei de graça, ele disse com um sorriso divertido. Dirigiu-se ao quadro e de novo desenhou um triângulo de cabeça para baixo. Eu já vou mostrar para vocês aqui a foto. Dividido em 5 partes. Na parte de cima, escreveu liderança, dizendo: como estamos tratando de liderança, eu a coloquei no topo da pirâmide. A pirâmide de cabeça para baixo simboliza o modelo de liderança a serviço. E uma vez mais, como definimos liderança, Greg? Ó, esse é o modelo de liderança aqui, ó, que ele fez o desenho, tá? Então, a pirâmide de cima para baixo, aqui em cima, no topo, é a liderança, e aqui, logo abaixo, a autoridade, tá? Tá dividido em 5. Como a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum, tá? Então, isso é a definição de liderança. Sei isso de cor. Obrigado, Greg. A liderança que se exerce a longo prazo, suportando o teste do tempo, deve ser construída sobre autoridade. Simeão anunciou, afastando-se do quadro. Como eu disse no outro dia, ele continuou, você pode até aproveitar-se do fato de ocupar um lugar de poder, mas assim estará comprometendo os relacionamentos, o que dificultará o exercício e a aceitação de sua influência. Alguém lembra como definimos autoridade? A enfermeira falou alto sem mesmo consultar suas notas. Você disse que era a capacidade de levar as pessoas a realizarem a sua vontade de bom grado, por causa de sua influência pessoal. Isso mesmo, obrigado, Kim. Então, como exercer influência sobre as pessoas? Como conseguir que as pessoas realizem de bom grado o nosso desejo? Como envolver as pessoas a fazer com que se comprometam com o que você diz? Sobre o que se constrói a autoridade? Jesus diz que a influência e a liderança são construídas sobre o serviço, respondeu o pregador. Quando fizemos ontem um exercício descrevendo alguém que nos liderou com influência e autoridade,
A pessoa que escolhi foi minha primeira chefe e mentora. Ela realmente se importava comigo e com o desenvolvimento de minha carreira, talvez até mais do que com o dela. É como você disse, Simeão, ela preencheu minhas necessidades mesmo antes de eu saber que eram necessidades. Ela me serviu sem que eu mesmo soubesse que isso estava acontecendo. Obrigado por essa contribuição, Li. Você acertou. A autoridade sempre se constrói sobre serviço e sacrifício. De fato, tenho certeza de que cada um de vocês refletirá por um momento sobre a pessoa que elegeu no exercício que fizemos sobre a autoridade. Quem é que tu elegeu sendo essa pessoa que tu vê como um modelo de liderança na tua vida? Eu sempre me lembro do meu pai, ele foi o meu maior exemplo assim, de liderança para tudo, né? E sempre esteve a serviço de todo mundo. Pensa num coração assim, ó, enorme, sempre buscando assim servir, ajudar. Se eu estava triste, ele dava um jeito de trazer um sorriso pro meu rosto ou as pessoas que estavam à volta dele, assim, ó. É sensacional, né? Aquela pessoa assim que tu admira, que é inspiração na tua vida. Quem é que tu pensou aí? Estou certo de que escolheram alguém que de algum modo serviu vocês e se sacrificou por vocês, com certeza. Imediatamente pensei em minha mãe. Mas realmente, Simeão, se você não notou, este é um mundo de poder, o sargento insistiu. Esse sargento sempre insiste, né? Você pode nos dar alguns exemplos em que o serviço, o sacrifício e a construção da influência foram realmente eficientes para obter resultados no mundo real? Bem, que tal a vida de Jesus, o pregador aparteou? Ele mudou o mundo sem exercer poder, só influência. De fato, recentemente fiz um sermão sobre isso. Jesus disse uma vez: eu trarei todos os homens para mim se me levantar. Ele estava de fato descrevendo seu sacrifício de ser erguido numa cruz e certamente arrastou muitos como resultado de seu sacrifício. Acabe com a pregação, o sargento rebateu com o rosto vermelho. Não me fale de uma coisa que aconteceu há 2000 anos. Eu quero saber do mundo real. Vamos ver alguns exemplos deste século, então, disse Simeão. Você se lembra daquele homenzinho da Índia? Ele conseguiu que algumas coisas fossem feitas usando autoridade e nenhum poder. Gandhi, a professora lembrou. Por falar em não ter poder, aquele grande homem tinha menos de 1,60 de altura e pesava cerca de 50 quilos. Gandhi viveu em um país oprimido com cerca de 1/3 de bilhão de pessoas, uma nação escrava do Império Britânico. Gandhi declarou que obteria a independência sem recorrer à violência. A maioria das pessoas zombou, mas ele conseguiu. Como ele fez isso? O sargento perguntou. Gandhi sabia que tinha que chamar a atenção do mundo para que as pessoas pudessem começar a ver a injustiça do que estava acontecendo na Índia. Ele disse a seus seguidores que teriam de se sacrificar para servir a causa da liberdade, mas por meio de seu sacrifício começariam a chamar a atenção de todas as partes do mundo. Ele lhes disse que teriam que suportar dor e sofrimento nesta guerra não violenta de desobediência civil, exatamente igual à dor e ao sofrimento de todas as guerras, mas estava convencido de que eles não podiam perder. Gandhi serviu pessoalmente a causa e se sacrificou muito por ela. Foi preso e açoitado por seus atos de desobediência civil. Fez muitos jejuns rigorosos para chamar a atenção sobre a situação da Índia. Serviu a causa e se sacrificou por ela, pela liberdade do país, até o mundo tomar conhecimento. Finalmente, em 1947, não apenas o Império Britânico concedeu a independência à Índia, como recebeu Gandhi em Londres com uma parada digna de herói. Olha isso. Ele fez tudo sem recorrer a armas, violência ou poder. Ele usou apenas a influência. E não se esqueça de Martin Luther King, a treinadora acrescentou. Eu fiz minha tese sobre ele na faculdade. Poucas pessoas sabem que King foi à Índia no final dos anos
dos anos 1950 para estudar os métodos de Gandhi. O que ele aprendeu causou grande impacto no movimento dos direitos civis no princípio dos anos 1960. Eu era uma garota no início dos anos 1960, observou a enfermeira, mas sei que no sul os negros tinham que se sentar na parte de trás do ônibus, em setores especiais nos restaurantes, se é que o restaurante os receberia, beber em bebedouros separados e suportar humilhações ainda piores. Acho difícil acreditar que esse tipo de discriminação de fato existiu. Sabe que eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos quando eu tinha 16 anos, 16 para 17, eu fiquei um ano lá, e a gente tinha uma aula obrigatória sobre governo, história americana, eram 2 aulas obrigatórias que eu tinha dentro do meu currículo. E eu fiquei impactada e, assim, nossa, é impactante mesmo. As fotos que o professor mostrou desse preconceito que os negros sofriam no sul. Então, assim, aquelas fotos, o banheiro dos negros era assim, era tipo uma latrina, era horrível, era sujo, o bebedor era o mesmo bebedor que os animais bebiam, enquanto que o dos brancos era tudo limpinho, era assim, ó, era escancarada a diferença, essa coisa que ele falou aqui dos ônibus. Então tinha a parte dos negros, que era atrás, e a dos brancos, e se um branco queria subir no ônibus e estava lotado, o negro tinha que descer do ônibus para dar lugar para o branco, né? Então, assim, é muito triste pensar que isso de fato existiu, né? Deixa eu ver o que a Aninha escreveu aqui, ó. Linda essa parte da pirâmide invertida com foto no apoiar e servir, tendo o líder como base. É verdade, acredito que a motivação é maior dos dois lados, com certeza, né? Tu saber que o teu líder tá ali para te servir, para te ajudar, para te motivar, isso faz toda a diferença, né? Então, é isso que a gente tem que focar. E a gente que trabalha com doTERRA, né? É isso. O nosso trabalho aqui, Aninha, é servir os nossos consultores, servir os nossos clientes, dar o nosso melhor, tudo que a gente puder contribuir para que todos tenhamos aí uma melhor qualidade de vida. É isso que eu busco tanto, sempre, todos os dias. O sargento disse vagarosamente, isso foi 100 anos depois da Guerra Civil. Imaginem aquela guerra, americanos matando americanos. Que triste, né? Acreditem ou não, perdemos mais americanos naquela guerra do que nas outras guerras juntas. E, no entanto, todo o poder, sangue e sofrimento daquela guerra não mudaram a situação 100 anos mais tarde. A enfermeira salientou. Se uma pessoa branca entrasse num ônibus e todos os assentos estivessem ocupados, olha o que eu acabei de falar, uma pessoa negra teria que ficar em pé ou ir para o fundo, ó, ainda deixar ficar no ônibus, mas às vezes tinha até que descer. O Dr. King, Chris continuou, reconheceu que não tinha poder para fazer nada a respeito disso, mas como Gandhi acreditava que se sacrificando pela causa ele poderia chamar a atenção da nação para as injustiças que os negros suportavam. Alguns, como Malcolm X, é um X, não sei se esse X é X ou se é 10, e os Panteras Negras tentaram contrapor poder ao poder. A genialidade do Dr. King consistiu em afirmar que podia conquistar direitos civis para os negros sem usar violência. Muitos riram dele também. O caminho de King foi difícil, a diretora disse. Ele sofreu incontáveis ameaças de morte, de violência à sua família, passou tempo na prisão por sua desobediência civil e até sua casa e sua igreja foram bombardeadas. E vejam que o Dr. King e o movimento dos direitos civis conseguiram em poucos anos, a treinadora acrescentou. O Dr. King foi o homem mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Foi o homem do ano da revista Times, o primeiro negro americano a receber esta distinção. A legislação mais abrangente sobre direitos civis jamais promulgada, o Decreto dos Direitos Civis de 1964, tornou-se lei e ainda hoje vigora. Entre muitas outras conquistas, um homem negro foi indicado para a Suprema Corte do país.
E os negros, a enfermeira comentou, não tiveram que se sentar no fundo do ônibus ou beberem bebedouros separados e puderam sentar-se no balcão dos restaurantes. É impressionante o que King conseguiu sem recorrer ao poder. Que lindo isso, né? Nossa, como é lindo ver que tem pessoas aí que realmente fizeram a diferença na história e na vida de tantas pessoas, né? Eu acho que é isso que a gente tem que buscar todos os dias, fazer a diferença, nem que seja na vida de uma pessoa. Tô buscando aqui trazer essa leitura que está sendo tão maravilhosa para mim, espero que esteja sendo para vocês também. Depois de alguns momentos de silêncio, o pregador suavemente observou. Acabo de lembrar uma coisa, Johnny Carson. Johnny Carson, famoso entrevistador da TV, uma vez comentou que havia somente uma pessoa sobre a qual ele jamais poderia contar uma piada. Essa pessoa era a Madre Teresa de Calcutá e era impossível fazer uma piada a respeito dela. Agora diga-me, por que era impossível? Estou certa de que é por causa da enorme influência que ela teve sobre este país e sobre todo o mundo, a treinadora respondeu. E como você supõe que ela obteve toda essa autoridade? O pregador continuou. Aquela mulher serviu. A enfermeira respondeu simplesmente. Senti vontade de falar. E pense no afeto que os filhos frequentemente têm por suas mães. As mães, em sua maioria, são intocáveis. Insulte a mãe de alguém e você verá o que quero dizer. Ah, gente, é verdade isso, né? Eu faria qualquer coisa por minha mãe quando ela estava viva. Graças a Deus eu ainda tenho a minha. Quando reflito sobre isso, agora percebo que esta minha dedicação é fruto da influência que ela exerceu só pelo fato de ter cuidado de mim. Minha mãe serviu. Aí eu me emociono, gente, porque falar de pai e mãe, meu Deus, eles foram tudo na minha vida. Foram as pessoas assim, ó, que fizeram tudo que tinham e mais um pouco, sabe? Foram além. A minha mãe, mesmo com Alzheimer, esses dias estava falando com o Pedro, meu filho, e a gente conversou um tempão, e ele tá lá, ele sente saudades, ele tá na Alemanha agora, e aí eu tava com a minha mãe ali, e eu, fala aqui com a avó, dá um oi pra ela. E aí depois ele virou assim pra ela, avó, se tu tivesse que me dar um conselho, o que tu me diria, uma frase assim, né? E eu achei tão lindo, porque a minha mãe, assim, eu vejo que a pessoa com Alzheimer, ela volta a ser criança, ela não criança assim no sentido da inocência, sabe? É um olhar assim inocente que eu vejo hoje na minha mãe, mas ela tem tanta sabedoria e ela chegou para eles assim, olha, eu tenho uma coisa para te dizer, se ame assim em primeiro lugar. Tudo que tu for fazer na tua vida, pense em ti primeiro, né? E saiba que a gente te ama, que a gente quer o melhor para ti, que a gente tá aqui por ti sempre, a gente tá aqui contigo. Foi tão lindo aquilo, né? Eu disse, e aí ontem eu tava conversando com a minha filha e ela veio me pedir opinião sobre o que ela devia fazer com relação a uma coisa que ela queria. Eu disse, filha, se tu for tomar essa decisão, tu vai estar fazendo mal para alguém? Ela disse, não. Então, pensa em ti. Não pensa no que os outros vão pensar. Tu tem que se amar em primeiro lugar, né? E é isso. Não é ficar se importando com a opinião dos outros. A gente tem que se amar. Se a gente não está fazendo mal para ninguém, a gente realmente tem que pensar na gente primeiro. E isso não é ser egoísta, né? Esse autocuidado, esse autoamor, isso também é amor com as pessoas que nos amam, né? Tu tem que estar bem para te estar bem para as pessoas que te amam e para te poder também servir as pessoas que tu ama. Vamos seguir aqui adiante. Já respirei um pouquinho, até me esqueci minha água hoje de trazer, mas tudo bem, vamos seguir. Deus vai me dar aqui, ó, garganta para seguir até o final para a gente ler. Até mesmo antes de a campanha soar para a sessão da tarde, o sargento insistiu de novo. Compreendo como a influência, a autoridade é construída a partir do serviço e talvez do sacrifício pelos outros. Mas como isso se traduz no mundo do trabalho ou mesmo em minha casa? O que devo fazer?
Jejuar todos os dias, procurar leprosos em meu bairro, não, olha só, já vem o sarcasmo. Fazer um protesto na prefeitura, desculpe, mas não vejo como essa coisa se aplica ao mundo real. Obrigado por admitir sua dificuldade. Oi, Ana, bom dia. Simeão respondeu. Obrigado por sua dificuldade, Greg. Simeão respondeu. Se você está sentindo dificuldade em entender, estou certo de que os outros também estão. Antes do almoço, nós discutimos alguns exemplos históricos de autoridade para ilustrar a questão. Mas não é preciso ser personagem histórico para construir a autoridade. Nós a construímos sempre que servimos aos outros e nos sacrificamos por eles. Lembre-se, o papel da liderança é servir, isto é, identificar e satisfazer as necessidades legítimas. Nesse processo de satisfazer necessidades, será preciso frequentemente fazer sacrifícios por aqueles a quem servimos. Você está certo, Simeão. A diretora concordou. Para mim faz mesmo sentido que a autoridade seja construída sobre serviço e sacrifício. É a lei da colheita, que todos os fazendeiros conhecem. Você colhe o que planta. Você me serve, eu servirei você. Você se arrisca por mim, eu me arrisco por você. Pense nisso. Quando alguém nos faz um favor, nós não nos sentimos naturalmente devedores? Simeão caminhou para o quadro dizendo: isso ajuda a entender, Greg. Vamos continuar para ver como tudo isso se encaixa, foi a resposta azeda. Simeão apontou para o quadro. Em suma, dissemos que a liderança que vai perdurar deve ser baseada na influência e na autoridade. A autoridade sempre se estabelece ao servir os outros e sacrificar-se por eles. O serviço que prestamos tem origem na identificação e satisfação das necessidades legítimas. Portanto, sobre o que vocês acham que se constrói em serviço e sacrifício? E aqui ele completou mais uma parte da pirâmide, tá? Então aqui, ó, modelo de liderança. Então aqui no topo vem a liderança, que está acompanhada pela autoridade, né? Liderança baseada na autoridade, serviço e sacrifício, tá? Então é isso. Um bocado de esforço foi a contribuição do pregador. Exatamente, Simeão sorriu, mas eu gostaria de usar a palavra amor se todos estiverem de acordo. Achei que o sargento fosse ter um infarto à menção do amor, mas ele ficou quieto. Achei que podia fazer uma pergunta. Desculpe, Simeão, mas por que você traz a palavra amor para a equação? Sim, acrescentou a treinadora, o que o amor tem a ver com isso? Simeão não desistiu. A razão pela qual costumamos nos sentir desconfortáveis a respeito desta palavra, principalmente em ambientes de negócio, é porque quando se fala em amor, pensamos logo no sentimento. Amanhã falaremos muito mais sobre essa importante palavra, mas por hora basta dizer que quando uso a palavra amor, eu me refiro a um comportamento e não a um sentimento. Gente, isso aqui virou todas as chaves possíveis na minha cabeça quando eu li esse livro pela primeira vez. Que o amor, ele é um comportamento e não um sentimento. O amor se refere a um comportamento e não a um sentimento. Então, talvez você esteja dizendo que o amor é o que o amor faz, disse a diretora. Muito bem colocado, Teresa. Simeão agradeceu. Se você permite, vou usar essa frase mais tarde. O amor é isso aí, é exatamente o que quero dizer. E sobre o que se constrói o amor, o sargento grunhiu. Mal posso esperar para saber. Simeão voltou ao quadro e escreveu uma palavra simples: vontade. O amor é sempre fundamentado na vontade. E posso definir a palavra vontade com uma fórmula que aprendi com Ken Blanchard, o autor daquele pequeno clássico, O Gerente Minuto. Eis a primeira metade da fórmula. Você está pronto? Não consigo nem respirar, o sargento bufou. Simeão caminhou em direção ao quadro e escreveu: intenções menos ações igual a nada. Então, se você tem intenção, mas não tem ação, o resultado é zero. Intenções menos ações é igual a nada.
Todas as boas intenções do mundo não significam coisa alguma se não forem acompanhadas por nossas ações, Simeão explicou. Muitas vezes digo aos meus paroquianos que a estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções, o pregador observou. Não, isso aqui, ó, vamos lá, ó. Intenções menos ações é igual a nada. A estrada para o inferno é pavimentada de boas ações, de boas intenções, não ações. A estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções. Felizmente, o sargento deixou esse comentário passar. Durante toda a minha vida profissional, Simeão continuou, ouvi as pessoas dizerem como seus empregados eram sua mais valiosa fortuna. No entanto, as ações dessas pessoas não correspondiam ao que elas diziam, pois se limitavam a fazer com que as tarefas fossem cumpridas. O relacionamento com as pessoas que cumpriam essas tarefas ficava em segundo plano. Então, é aquilo que a gente já viu. Não dá para focar só no resultado, tem que ter relacionamento. As duas coisas têm que andar juntas. A gente tem que cuidar do relacionamento com as pessoas. Simeão, tenho pensado, a treinadora começou, que estamos aqui no alto da montanha hoje, rodeados de beleza, muito próximos uns dos outros. Estamos falando de teoria aqui na montanha, mas logo estaremos de volta ao vale, onde as coisas não são tão boas nem bonitas. Aplicar esses princípios lá embaixo não será fácil. Exatamente, Cris, Simeão afirmou. A verdadeira liderança é difícil e requer muito esforço. Tenho certeza de que todos vocês concordam que nossas intenções pouco significam se não forem acompanhadas de nossas ações. Eis porque a vontade está no vértice do triângulo. Esta é a segunda metade da fórmula. A gente tem jardineiro aqui, hoje é dia de jardineiro, espero que não esteja atrapalhando aqui minha leitura. Intenções mais ações igual a vontade. Simeão continuou. Intenções mais ações é igual a vontade. Só quando nossas ações estiverem de acordo com as nossas intenções é que nos tornaremos pessoas harmoniosas e líderes coerentes. Eis, portanto, o modelo para liderar com autoridade. Depois de 1 minuto ou 2, a enfermeira quebrou o silêncio. Deixe-me ver se consigo resumir o que aprendi, Simeão. A liderança começa com a vontade, que é a nossa única capacidade como seres humanos para sintonizar com as nossas intenções, com nossas ações e escolher o nosso comportamento. É preciso ter vontade para escolhermos amar, isto é, sentir as reais necessidades e não os desejos daqueles que lideramos. Para atender a essas necessidades, precisamos nos dispor a servir e até mesmo a nos sacrificar. Quando servimos e nos sacrificamos pelos outros, exercemos autoridade ou influência, a lei da colheita de que Teresa falou. E quando exercemos autoridade sobre as pessoas, ganhamos o direito de ser chamados de líderes. Ai, gente, coisa linda aqui. Mostrar aqui para vocês como é que ficou o modelo da pirâmide aqui, ó. Ficou completinho. Então, esse é o modelo de liderança. Então, aqui tá a liderança, que vem seguida por autoridade, depois serviço e sacrifício, amor e vontade. Lindo, né? Eu senti profunda admiração por aquela mulher brilhante. Obrigado, Kim, disse Simeão. Eu não seria capaz de dizer isso melhor. Quem, pois, é o maior líder? Aquele que serviu mais. Outro paradoxo interessante. Parece que a liderança se reduz a uma definição de 4 palavras, comentou a diretora excitada. Identificar e satisfazer as necessidades. Olha só, a liderança se reduz a uma definição de 4 palavras, identificar e satisfazer as necessidades. Até o sargento balançava a cabeça afirmativamente quando terminamos o trabalho naquela tarde. Ai, gente, muitas chaves hoje. Começamos a entrar aqui na questão do amor, que foi algo assim que
me tocou muito nesse livro, né? Depois a gente vai aprofundar mais. Terminei o capítulo 3 aqui, então, hoje com vocês, e vou parar por aqui, porque tem muita coisa aqui pra gente refletir e absorver. E se tu quer voltar, volta aí na live, escuta de novo essa leitura. Anota, eu fiz, a segunda vez que eu li esse livro, que eu tô lendo pela terceira vez, eu fiz um resumo daquelas coisas que eu achei mais importantes. Eu ainda quero comprar, porque esse livro não é meu, ele é emprestado, foi emprestado por uma amiga minha, e eu quero comprar ele para mim. Por quê? Porque eu quero marcar no livro aquelas partes importantes, né, que eu vejo assim, ó, que são pra vida, pra gente levar pra vida. E se a gente conseguir, é que nem uma vez a minha filha falou, né, tinha uma época, ela era pequena, ela era bem pequena, e a gente frequentava a célula, ela devia ter o quê? Hoje ela tem 20, ela devia ter uns 10 anos, no máximo 11 anos. E a gente participava de uma célula e sempre se trazia um capítulo, um versículo da Bíblia. E ela disse uma vez, eu entendi que a gente não precisa saber a Bíblia inteira, mas se a gente souber um versículo e colocar ele em prática, é isso que importa para Deus, né? E eu vejo que a gente está lendo um livro tão rico, com tantas chaves, tantas mensagens, tantas coisas assim para a gente levar para a nossa vida, mas se a gente pegar uma coisa e levar isso para a nossa vida, realmente aplicar na nossa vida, é isso que importa para Deus, né? Então, depois me comenta aqui, vou deixar salvo aqui, me comenta aqui nos comentários, comenta nos comentários, essa é boa, né? Me diz aqui nos comentários qual foi a maior chave aqui desse livro hoje para ti, e eu vou colocar qual foi a minha. Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã. Não, amanhã eu não vou conseguir ler, gente, eu acho que só semana que vem. Eu vou tentar dar um jeito, tá? Eu vou dar um jeito de aparecer. Beijo grande, Deus abençoe.